Olá, tudo bem? Como estão vocês? Eu sou o professor William, trabalharemos com a disciplina de matemática, do 9º ano. Antes de iniciarmos a aula, eu tenho alguns recados para vocês. O primeiro recado, ele é em relação à atividade obrigatória que você precisa realizar para confirmar sua presença, para garantir sua presença. Segundo aviso, é que caso você nos assista apenas pela TV, que você procure sua escola para retirar os materiais, para acompanhar de uma forma mais eficiente as nossas aulas. E o terceiro, caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com o seu professor para que isso fique mais significativo para você, para que você não fique com as dúvidas em casa, ok? Então vamos lá. Ó. Ponto de máximo e ponto de mínimo da função quadrática, foi o que vimos na aula passada. Nessa aula, continuaremos com ponto de máximo e ponto de mínimo, tá bom? De uma função quadrática. Só que antes faremos uma revisão, ok? Então, ó, observa esse gráfico aqui, Qual é a coordenada do ponto que pertence a esse gráfico e que tem a menor ordenada? Então, eu tenho vários pontos que pertencem a essa curva aqui. Só que um ponto tem o menor valor para y, o menor valor para a nossa ordenada. Nesse caso aqui, ele é chamado de vértice da minha função. Tá? E aí, olhando aqui, tem o ponto 0 para x e menos 3 para y, aí vai descendo, cheguei aqui no menor valor, qual a coordenada desse ponto aqui? Ó? Quais as coordenadas dele? Ele tem menos 1 para x aqui e menos 4 para y. Então, o meu eixo y está aqui, eu chego até o menos 4, é o menor valor. Então, por mais que eu percorra essa função infinita, tanto para a minha esquerda quanto para a minha direita, então, por mais que eu escolha valores para x, o menor valor que eu obtenho para a função, na hora que eu aplico na função, o menor valor é o menos 1, ok? Então, ele fornece para mim o ponto de mínimo dessa função. Outra coisa que é importante a gente lembrar é que esse a é positivo. Quem que é o a mesmo? O a é o coeficiente de x ao quadrado. Quando ele é positivo, eu tenho a minha concavidade voltada para cima, O interior da curva fica voltado para cima. Então, nós chamamos de ponto de mínimo, ou ponto mínimo. Aí, analisando o gráfico novamente, ó. Agora eu observo que é um outro gráfico, Tem um outro modelo. Então, vou subindo aqui, vai subindo, chega uma hora que eu chego no valor máximo e depois eu começo a descer novamente, Então, ó, observando o gráfico da função y igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 5, em que a é menor que zero. Então, veja, quando a é menor que zero, eu tenho a concavidade voltada para baixo, O interior da curva está voltado para baixo, E aí a pergunta, Qual é a coordenada do ponto que pertence a este gráfico e que tem a maior ordenada? Veja, todos os valores, ó, quando eu coloco x igual a 0, eu tenho menos 5. Quando eu coloco x igual a 1, eu tenho menos 2. Quando eu coloco x igual a 2, eu tenho menos 1. Ele é o maior valor que essa curva possui. Depois dele, a curva volta a cair novamente, Ela volta a decrescer. Então, esse aqui é o nosso ponto máximo. E aí, coordenadas dele, 2 para x e menos 1 para y. Então, o maior valor que essa função possui é menos 1. Ok? E outra coisa que é importante a gente observar, olha só, o a menor que zero é negativo. Então, o coeficiente de x ao quadrado negativo, o que eu vou ter? Ponto de máximo, tá bom? Resumindo, o que nós podemos colocar aqui? Ó? Quando o meu a for menor que zero, significa que ele é um número negativo, a função y igual a x ao quadrado mais bx mais c tem valor mínimo. Concavidade voltada para baixo, então eu tenho valor mínimo. E o vértice da função é o ponto de mínimo. Quando a minha função, o a é maior que zero, a função y igual a ax quadrado mais bx mais c tem valor máximo. A menor que zero, valor máximo. E o vértice é o ponto máximo. Ok? Então agora, nós vamos observar o seguinte, Coloquei uma questãozinha para nós praticarmos.
Um dardo é lançado da origem segundo um determinado referencial. Isso é bem importante, porque o que eu tenho? O dardo foi lançado, né? Mas para o meu referencial, para o meu ponto de referência, eu estou colocando uma origem ali. E percorre a trajetória de uma parábola, né? A função que representa essa parábola é h igual a menos t ao quadrado mais 4t, onde h representa a altura máxima em decímetros e t representa o tempo de duração do movimento em segundos. O que eu pergunto? Quantos segundos após o lançamento o dardo atingiu a altura máxima? Então veja, o dardo foi lançado, na hora que eu lancei o dardo, ele chega numa altura máxima. E depois disso ele começa a descer novamente. Essa é a primeira pergunta. Quanto tempo ele demora para chegar nessa altura máxima? Segunda coisa, qual foi a altura máxima atingida? Né? Então, ele levou um tempo para chegar na altura máxima e qual foi essa altura que ele atingiu? Então, vamos lá. Para ilustrar um pouquinho mais, apresentando o desenho para vocês. Então, o dardo foi lançado, ok? Função que representa o movimento h igual a menos t ao quadrado mais 4t. Quando eu falo de referencial, olha só, eu preciso colocar isso em eixos coordenados, né? Então eu tenho aqui o eixo que representa a altura e esse outro eixo aqui representa para mim o tempo, né? Conforme o tempo vai decorrendo, eu tenho esse eixo aqui. Então, tá saindo do zero aqui, os dois saem do zero, tanto da altura quanto do tempo, né? No momento inicial do lançamento, a altura é zero, o tempo é zero também. O tempo vai passando e ele vai subindo. Chega numa altura máxima e depois ele retorna novamente, né? Até atingir o alvo aqui, ok? Então, vou deixar um tempinho para vocês copiarem o enunciado e aí a gente já volta apresentando a solução.
Olá, voltamos então com a solução do exercício, né? Então, a pergunta ficou a seguinte: quantos segundos após o lançamento o dardo atingiu a altura máxima, né? Então, eu vejo aqui, ó, o tempo está no eixo das abscissas, né? Então, aqui, ó, é o meu x do vértice, ok? Então, a gente vai para o quadro agora resolver esse exercício. Olha só, formulazinha que eu vou precisar, sempre deixo aqui, ó, A igual a menos 1, B igual a 4 e o C valendo 0. Tá bom? Faço essa identificação aqui sempre porque vai ajudar você a se organizar na hora de escrever. O que eu quero? Eu quero o x do vértice, então. X do vértice vai ser igual a menos B dividido por 2A. Ok? E o meu x do vértice é igual a menos, e aí o B vale 4, dividido por 2 vezes o A, que vale menos 1. Vê como fica mais fácil na hora que você identifica tudo, né? E o x do vértice vai ser igual a menos 4, dividido por menos 2. E aí o que eu tenho valendo aquela regrinha de sinal lá, ó? O x do vértice é igual a 2, né? Regrinha de sinal, número negativo dividido por número negativo vai ser igual ao número positivo. O que eu tenho que lembrar? Que o meu x do vértice, ele é igual ao tempo, correto? Então, a minha resposta vai ser a seguinte, né? Ó, vamos olhar novamente a pergunta aqui. Quantos segundos após o lançamento o dardo atingiu a altura máxima? Então, eu vou dizer o seguinte, ó, que atinge a altura máxima 2 segundos após o lançamento. Certinho? Então, essa aqui é a nossa resposta. Ok? Então, voltando aqui, qual foi a altura máxima atingida, né? Então, só passando aqui as respostas na tela, é isso? X do vértice igual a 2 e o tempo igual a 2 segundos. O dardo atinge a altura máxima 2 segundos após o lançamento. E qual foi a altura máxima atingida? Eu posso usar o t igual a 2 na minha função. Usando o t igual a 2 na minha função, eu calculo o y do vértice, que é a minha altura. Então, olha só. H vai ser igual, no lugar de t, vou abrir o parênteses e colocar 2, né? Mais 4 vezes 2. H vai ser igual, menos, já é da fórmula aqui, 2 elevado ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. Menos 4 mais 8, eu tenho 4 decímetros, né? Que equivale a 40 centímetros. Essa é a altura máxima atingida, ok? Então, respondendo ali, né? A altura máxima atingida pelo dardo foi de 4 decímetros, ou seja, 40 centímetros. Então, só voltando para a nossa interpretação agora, o que eu tenho lá? Tenho o meu movimento posicionado num sistema de coordenadas. Em 2 segundos, eu tenho a minha altura máxima. Ok? E agora, vou dar um tempinho para vocês copiarem o enunciado e a gente já volta com a resolução, certo? Então, fazendo a leitura aqui, ó, determine o valor de P para que a função y igual a 3 menos 2p, x ao quadrado, mais 6x menos 4, admita um mínimo, né? Então, você vai ter que lembrar o que fornece para você ponto máximo ou ponto mínimo, né? Que está relacionado com o sentido da concavidade, tá bom? Um tempinho para vocês e a gente já volta com a solução.
Ó, gente, antes mesmo de iniciar a correção do exercício, preciso fazer uma outra correçãozinha aqui, ó. A acentuação da palavra máxima, ok? Então vamos aqui, ó. O que eu quero quando eu peço para você impor uma condição para que para que a minha função admita um valor mínimo, tá bom? Para que ela admita um valor mínimo, eu tenho que pensar na concavidade da parábola, ok? Então vou copiar a função proposta ali, 3 menos 2p, que multiplica x ao quadrado, mais 6x menos 4. Isso. E agora, eu sempre tenho que lembrar que o sentido da concavidade, ela é determinado por qual coeficiente? Pelo coeficiente de x ao quadrado. Quem está representando o meu coeficiente de x ao quadrado é o 3 menos 2p. 3 menos 2p, para que a função admita um valor mínimo, né, precisa ser um valor positivo, né? Porque eu tenho o sentido da minha concavidade voltado para cima quando o meu a é maior que zero. E eu tenho o sentido da concavidade voltado para baixo quando a é menor que zero. Correto? Então, eu quero isso aqui, ó, valor mínimo. Então, isso, 3 menos 2p, tem que ser um número maior que zero. E, resolvendo aqui, menos 2p maior que menos 3. Agora, lembrando que quando eu multiplico por menos 1, eu preciso inverter o sentido da desigualdade aqui, ó. Né? Então, tenho lá, menos 1 multiplica menos 2p, eu fico com 2p positivo. Inverte-se o sentido da desigualdade e eu fico com 3 positivo também. Então, meu p é menor que 3 meios. Se eu tiver um p menor que 3 meios, a concavidade representada por a concavidade da função representada aqui vai ser voltada para cima, ok? Então, acompanhamos só a solução aqui, né? Então, tenho lá que 3 menos 2p, x ao quadrado mais 6x menos 4 admita um mínimo, 3 menos 2p maior que zero, né? E eu chego lá no p menor que 3 meios, ok? Então, a função admite um mínimo se o meu p for menor que 3 meios. Agora, praticando o 2 ali, ó. A bala lançada por um canhão descreve uma parábola de equação y igual a 100x menos x ao quadrado, determine em metros a altura máxima atingida. Então, novamente, vamos fazer uma análise aqui, ó. Então, o canhão dispara uma bala, ela vem subindo aqui, chega na minha altura máxima e ela retorna ao solo novamente. Então, esse aí é o movimento, tá bom? E agora, um tempinho para vocês copiarem o enunciado e nós já voltamos com a solução, ok?
Então, voltamos agora com a solução, né? Então, eu preciso saber a altura máxima, né? A função que descreve a trajetória dessa bola de canhão é bala de canhão, né? Bola de canhão. Y igual a 100x menos 2x ao quadrado. Quando pede para mim a altura máxima, né? Está pedindo o valor máximo da função. Então, está pedindo para mim o y do vértice. A fórmula para determinar o y do vértice é y do vértice igual menos delta dividido por 4a. Então, o que eu vou precisar aqui? Ó? Valor de delta e valor de a. Para calcular o valor de delta, eu preciso de a, de b e de c. Então, a, b e c. A vale menos 2, né? Tá deslocado aqui do que você costuma a escrever, né? Geralmente se coloca em ordem os termos, mas aqui a gente tem que lembrar que o a multiplica sempre o termo elevado ao quadrado, né? Da incógnita elevado ao quadrado. B igual a 100 e o C igual a 0. Vamos lá então. O meu delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser igual. Lembrar de usar aqui um parênteses, né? Então, eu tenho 100 elevado ao quadrado menos 4 vezes o a que vale menos 2 vezes o c que vale 0. Então, essa parte aqui, que está multiplicando por 0, a gente já pode eliminar, né? E eu fico só com o meu delta igual 100 elevado ao quadrado. Esqueminha é só acrescentar 2 zeros aqui. 10.000, né? Então, meu delta é igual a 10.000. Y do vértice igual menos, coloquei o meu 10.000 aqui, dividido por 4 vezes o a, que vale menos 2. Y do vértice. Y do vértice vai ser igual menos 10.000 dividido por 8, né? Por menos 8. E o y do vértice vai ser igual 10.000 dividido por menos 8 vai ficar positivo 1.250 metros. Será que é isso? Deixa eu pôr 2, 5.000. Por 2 de volta, 2.500. Isso aí. 1.250 metros. Então, essa é a altura máxima que essa bala de canhão aí vai chegar, né? Então, aqui nós temos só apresentando a solução, trajetória descrita, né? Identificando o valor de A, de B e de C, y do vértice menos delta dividido por 4a. Apresentando aqui, né? Y do vértice, calculei o valor de delta, 10.000, y do vértice, substituindo, dividindo por 8, 1.250 metros. E aí, nós precisamos responder. A altura máxima atingida pela bala foi de 1.250 metros. Ok? Agora, eu vou deixar uma atividade para vocês para casa, né? Então, vou dar um tempinho para vocês copiarem aí e pensarem qual é a estratégia que você utiliza para resolver esse exercício aqui. Já voltamos.
Voltamos agora então com o exercício, né? Uma fábrica de equipamentos leves fez um estudo de sua produção e conseguiu uma fórmula cuja expressão é C de N igual a 6/10 N ao quadrado menos 120N mais 10.000. Para obter o custo em reais em função do número N de peças produzidas. Então, produz uma quantidade de peças e me fornece um custo de produção. Nessas condições, o custo mínimo em reais de produção dessa fábrica é de item A, 3.500 unidades, item B, 4.000 unidades, item C, 4.500 unidades e item D, 5.000 unidades. Então, veja, o que eu estou te perguntando, né? Eu estou te perguntando qual o custo mínimo em reais, né, da produção dessa fábrica. Então, aí você vai ter que pensar, será que eu calculo X do vértice ou Y do vértice? Tá certo? Então, vamos lá aos nossos avisos finais, ok? Então, lembre-se de acessar o Classroom para garantir sua frequência. Segunda coisa, caso você nos acompanhe apenas pela TV, procure sua escola para retirar seus materiais, né? E a terceira, caso você ainda tenha alguma dúvida, entre em contato com o seu professor, certo? No mais, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.